E aí, minha gente rara, tudo bem com vocês? Eu vim hoje bater um papo com você e falar um pouquinho sobre doença rara. Eu sou Sabrina Lima e sou uma pessoa que tem uma doença rara há 16 anos. Eu sou portadora de uma doença chamada neuromielite óptica, que é a prima da esclerose múltipla. Você já ouviu falar em uma dessas duas doenças? Então, eu tô aqui hoje para falar com você porque hoje, dia 30 de agosto, é o dia de conscientização da esclerose múltipla aqui no Brasil. Eu trabalho já há 12 anos com política pública, fazendo trabalho de advocacy aqui no meu estado. Presido a Associação de Esclerose Múltipla aqui no estado, onde eu resido, já há quase 12 anos. Entendo um pouquinho desse assunto. Mas eu sou nova aqui no YouTube, tá? Eu tenho bastante vídeo, bastante conteúdo, bastante assunto lá no meu Instagram, que também é Sabrina Chicuta, lá vocês me acham super fácil. Mas eu decidi vir para o YouTube, eu decidi fazer esse vídeo para vocês e começar esse canal com vocês, porque apesar de vivenciar a doença rara na minha vida já há tantos anos, como eu disse para vocês, há 16 anos, eu estou vivendo uma fase nova e não imaginei que eu fosse viver essa fase da forma que eu estou vivendo. Eu, nos últimos 10 anos, eu até que tive uma vida relativamente produtiva, normal, trabalhando, sendo mãe, sendo esposa, mas nos últimos 5 anos eu tenho ficado cada vez mais debilitada devido à progressão da patologia. E para quem não conhece, esclerose múltipla, neuromielite óptica são doenças neurológicas desmielinizantes, são doenças raras, que não tem cura e que ela comete toda a parte motora e alguns órgãos do nosso corpo. No meu caso, a questão mais acometida é a minha vista, tá? Eu tenho descolamento seroso de retina, eu tenho baixa visão, tenho muita pouca visão, então eu tenho uma deficiência visual, né? Sou deficiente visual. E eu tenho uma paralisia do meu lado esquerdo do corpo. Eu tenho mão em gatilho, pé em gatilho e uma marcha com bastante dificuldade do lado esquerdo, para quem não me conhece, né? E eu venho há alguns meses, praticamente há um ano, trabalhando a minha mente para entrar numa nova fase da vida. Muitos portadores de esclerose, muitas pessoas com esclerose múltipla, muitas pessoas com neuromielite óptica, ficam acometidas da marcha, e eu sou uma delas. Então, hoje eu preciso de subterfúgios para me auxiliar na minha marcha. E eu trabalhei a minha mente durante muito tempo para entender como seria a minha vida com o auxílio ou de uma bengala, ou de uma muleta, ou de uma cadeira de rodas. E no momento eu escolhi essa bichinha aqui. Essa é minha nova companheira, essa bengala. E por que eu escolhi esse tipo de bengala para minha vida? Porque essa bengala ela me traz segurança, né? No apoio, ao me levantar, ao caminhar. E eu me preparei psicologicamente para utilizá-la fisicamente, para o auxílio da minha vida, para facilitar a minha vida. Mas eu não me preparei psicologicamente para usar a bengala. E por isso que eu também resolvi fazer esse vídeo, porque eu não imaginei que eu ia sofrer preconceito pela utilização de um instrumento para facilitar a minha marcha e a minha locomoção no meu dia a dia. A primeira coisa que eu senti, que eu vivenciei quando eu utilizei a bengala, que eu fui num hortifruti fazer uma feira, foi as pessoas olhando para mim com um olhar de como é que essa mulher nova foi parar com a bengala na mão, né? Será que ela teve um AVC? Será que ela sofreu um acidente? Será que ela tomou a surra do marido? Né? E é engraçado como as pessoas subjugam você pela sua aparência, como elas subjugam você por você ter uma deficiência física. Eu sabia que havia esse preconceito, eu sabia que as pessoas olham torto para cadeirante, para quem utiliza bengala, muleta,
mas eu não sabia que era tão forte assim. Como eu disse, eu estava indo para um hortifruti e cada gôndola que eu ia, ou as pessoas abriam um caminho para mim, ou pegavam o saquinho para mim, ou me media de cima a baixo, ou vinha perguntar o que aconteceu com você, se teve um AVC, o que aconteceu para você estar de com leite, uma pessoa tão nova. Eu me escutei de uma senhora, você é tão bonita, por que tá de bengala? Como se isso fosse confortável, tá? Tendo que me explicar para as pessoas o porquê eu preciso utilizar uma bengala por não ser uma pessoa velhinha, apesar de estar chegando aos meus 50 anos, né? Semana que vem já tô meu aniversário e já tô indo para a casinha dos 50. Mas falar para vocês que está sendo confortável mentalmente me colocar como uma pessoa deficiente aos olhares das pessoas, não tá. Antes eu sempre fui uma pessoa com deficiência, mas como a gente gosta de dizer, eu sou uma pessoa com deficiência praticamente invisível, né? Como as pessoas que têm fibromialgia, lúpus, né? São pessoas que têm uma deficiência invisível, pessoas autistas também têm deficiência invisível. E eu vou começar a fazer um trabalho aqui no YouTube falando mais como a gente consegue lidar com esse tipo de preconceito, quais são as melhores opções para tratamento, tanto de saúde mental quanto saúde física, quais são os melhores tipos de instrumentos, mesmo como a muleta para ajuda a pessoa com deficiência. Eu já faço esse trabalho de política pública já há muitos anos, e isso é uma paixão na minha vida, defender as pessoas BPC. E eu quero falar para você que olha para a pessoa com deficiência com um olhar mais torto, principalmente com aquele olhar de oh, coitado. Não vitimize as pessoas com deficiência, não constranja as pessoas com olhares de questionamento desnecessário. E se você tem alguma vontade de entender sobre o assunto, estuda, procura vídeos, né? Eu estou levantando uma bandeira muito forte aqui de falar sobre sexualidade para pessoas com deficiência, falar sobre tratamento para pessoas com deficiência, falar sobre pessoas com diagnóstico novo, que é um baque terrível quando você descobre que você tem uma doença que não tem cura, e falar sobre diversão, vida leve. Eu prometo que eu vou começar a fazer bastante vídeo aqui para vocês nesse canal. É um canal novo, como eu disse, é o meu primeiro vídeo aqui. E eu pretendo ajudar de alguma forma as pessoas com muito carinho. Eu espero que as pessoas entendam que ter deficiência não é uma deficiência. É só um estado de vida. Você amanhã pode ser um deficiente físico. Como eu tinha uma vida normal há 15 anos atrás e fui acometida por uma doença degenerativa, né? E hoje me encontro precisando de auxílio de uma bengala. Mas fica aqui, hoje, Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Infelizmente eu estou tendo que falar sobre isso, de preconceito, né? De falar de que os políticos, que as políticas públicas precisam ser mais efetivas aqui no nosso país. Mas a gente também pode falar isso de forma leve, né? De forma gostosa. E a partir da próxima semana, pelo menos um videozinho por semana eu coloco para vocês, para a gente falar sobre sexo, sobre vida com deficiência, falar sobre as questões fisiológicas, falar sobre tudo, como é uma vida de uma pessoa com deficiência física, tá bom? Espero ter agradado a vocês. E no Instagram, Sabrina Escuta, vai lá, tem bastante coisa lá. Um beijo, minha gente rara.